Glória a Deus, aleluia. Bom dia, igreja. A paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, amém? Bom dia a todos vocês que estão aqui presencialmente. Bom dia a você que está conectado conosco, glória a Deus, porque nós estamos permanecendo em buscar ao Senhor, amém? Porque não há nada mais precioso na vida. Não há nada que possa nos levar adiante, diante das lutas, e eu não falo da pandemia somente, eu falo das lutas que nós já travávamos, as lutas que nós já enfrentávamos, porque é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos sustenta, Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso ajudador, amém? É Ele quem nos sustenta, e glória a Deus, porque nós estamos permanecendo em buscá-lo, em confiar nele, e por isso nós não vamos desfalecer, amém? Porque aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. E nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é aquele que me guarda. E eu quero convidar você que está aqui, você que está conectado, a fechar seus olhos por um instante. Eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar nossas vidas nas Tuas mãos mais uma vez. Queremos declarar que nós confiamos em Ti, que nós cremos que as lutas que enfrentamos, elas vão passar, que muitas vezes sim, nós não entendemos, nós não compreendemos, que muitas vezes são momentos difíceis para nós, mas nós queremos dizer que vamos continuar confiando, que isso vai passar, que essa enfermidade vai passar, que esse conflito vai passar, que essa escassez vai passar, que esse vício vai passar, tudo isso vai passar, e a Tua promessa vai se cumprir nas nossas vidas. Senhor, eu entrego a vida de cada pessoa nas Tuas mãos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão olhando à sua volta e não enxergam uma saída, aqueles que muitas vezes têm perguntas e não têm tido respostas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que a Tua presença, Papai, inunde seus corações, e haja paz, e haja descanso, tira o medo, tira a angústia, tira a aflição. Senhor, aqueles que estão lutando contra uma doença, Senhor, sustenta-os na Tua palavra, na Tua promessa. Senhor, em nome de Jesus, essa doença não vai destruir a sua vida, não vai destruir a sua família, esse vício, esse problema financeiro, essa depressão, nada vai destruir a sua vida ou a sua família, porque aquele que sonhou com você, aquele que planejou os seus dias, é aquele que te guarda, é aquele que te sustenta. Receba da paz de Deus no seu coração, receba do abraço dEle, Papai, em nome de Jesus, abrace cada um, acolha nos Teus braços, em nome de Jesus Cristo. Eu libero a palavra de vida em lugar da morte, eu libero a palavra de saúde em lugar da doença, eu libero a palavra de alegria em lugar da tristeza, eu libero a palavra da fé em lugar do medo, eu libero a palavra de paz em lugar dos conflitos, em nome de Jesus eu libero a palavra de abundância em lugar da escassez. E eu declaro, milagres vão acontecer, porque nós cremos, porque nós confiamos, e nós Te agradecemos, porque o Senhor está conosco. Essa é a certeza do nosso coração, e assim prevaleceremos, em nome de Jesus. E diga: Senhor, eu recebo essa palavra sobre a minha vida, e eu Te agradeço, porque Tu estás comigo, e eu e a minha família venceremos, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Existem muitas situações que são difíceis, sim, que são batalhas que travamos, mas nós precisamos sempre nos lembrar quem é aquele que está conosco, aquele que nos guarda. Nós não somos protegidos pelos cuidados que precisamos ter naturalmente, nós não somos protegidos somente pela cerca que envolve a nossa casa, pelo circuito de proteção, de segurança que nos envolve, mas nós somos protegidos sim, pelo sangue de Jesus que está nas nossas vidas. Nós somos protegidos por Ele, porque Ele vê o que nós não vemos. Quantos livramentos Deus já deu a você e a sua família, e depois que aconteceu você disse: meu Deus,
Obrigado porque o Senhor me guardou, porque o Senhor guardou meu casamento, guardou meu filho, guardou minha filha, guardou minha família. Quantas situações você pôde ver o agir de Deus. E eu quero dizer, Deus está agindo na sua vida, amém? Deus está agindo na sua família, Deus está protegendo, Deus está livrando mais do que nós podemos imaginar. E o medo, a insegurança sempre vai bater a porta. A questão é se nós vamos deixar entrar ou não. Quantos de nós, quando éramos crianças, ouvimos um abençoado, uma abençoada dizer assim: o bicho papão vai te pegar, misericórdia, a cuca vai te pegar. Quantas vezes nós ouvimos isso? E muitas vezes tem situações que estão dizendo assim: eu vou te pegar, eu vou destruir sua família, eu vou destruir seu casamento, eu vou destruir sua alegria. Quantos? Mas nós temos nos levantado em nome daquele que é maior do que qualquer ameaça que nós enfrentamos, amém? No nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e nós podemos dizer: sai da minha vida, você não vai destruir, você não vai pegar, você não vai amarrar, você não vai prender, você não vai matar, porque maior é aquele que está em mim do que você que está no mundo, amém? Pode aplaudir ao Senhor, Ele é maior. Nós vemos na Bíblia vários momentos de grandes homens de Deus, que eles ouviram vozes assim: acabou, não vai acontecer, não tem saída, não tem solução, é melhor você se conformar, é melhor você mudar de plano, é melhor você diminuir o sonho que você deseja e deixar algo mais próximo, porque você não vai conseguir. Muitos ouviram isso em momentos difíceis da sua vida, e eu quero compartilhar sobre um momento em que Davi viveu, muito difícil para ele. Um momento onde ele recebe a notícia que o seu grande amigo fiel, o seu profeta, um homem de grande influência, um dos maiores profetas daquela época, havia morrido, Samuel. Davi recebe aquela notícia que Samuel havia morrido. Samuel tinha sido homem usado por Deus em vários momentos da vida de Davi, inclusive ungiu o rei de Israel. E Davi recebe essa notícia, e então ele escreve o Salmo 121. No meio desse momento, aonde ele olhou à sua volta e falou: e agora? Tem momentos na vida que nós nos perguntamos assim: e agora? O que eu vou fazer? Qual a direção que eu vou tomar? Qual a decisão? O que eu vou fazer a respeito disso? E então Davi escreve o Salmo 121 e nós vamos lê-lo juntos. Ele diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Antigamente, as pessoas que moravam nas cidades, quando as cidades elas eram atacadas, elas corriam para os montes, porque os montes eram um lugar de proteção, elas se escondiam nos montes. Por isso ele faz essa analogia, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu amigo, meu melhor amigo, meu profeta, meu líder, aquele que sempre falou para mim aquilo que eu precisava ouvir, não que eu gostaria de ouvir, porque Samuel era assim. Samuel, ele falava o que era preciso ser dito, não o que as pessoas queriam ouvir. E Davi, ele olha e fala: e agora? De onde me virá o socorro? Ele entra num momento de crise dentro dele. O que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha família? E agora essa notícia, essa doença, esse problema de finanças, essa falência, essa dificuldade, esse problema no casamento. E agora, quem vai nos socorrer? Quem já assistiu Chapolin Colorado? Quem poderá me defender? Davi falou isso: quem vai me defender? Quem vai me socorrer? E graças a Deus que prontamente Deus ministra ao coração dele e ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Daquele momento de crise, e muitas vezes no momento de crise nós precisamos nos lembrar disso, que o nosso socorro vem daquele que nada mais, nada menos fez os céus e a terra. Aquele que no meio do caos fez com que tudo fosse colocado em ordem. Muitas vezes nós nos esquecemos quem é o nosso socorro. Sabemos que Deus existe, que Deus é real, sabemos que Ele é todo poderoso, mas muitas vezes nós não o fazemos vivo e real
com essa verdade nas nossas vidas. Ele fez os céus e a terra. Quando Deus olhou para a terra e havia caos, Deus disse: haja luz. A luz de Deus, ela já brilha na sua vida, amém? A luz de Deus já brilha na sua casa, já brilha no seu casamento, já brilha na sua família. E onde havia caos vai haver ordem, porque Deus colocou tudo em seu devido lugar. Deus colocou tudo em seu devido lugar, e Deus vai colocar tudo em seu devido lugar na sua vida, no seu casamento, na sua saúde. E Davi, ele continua dizendo: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Para que uma palavra tão difícil para dizer Deus não cochila? Deus não cochila, Deus não tira uma sonequinha. Nós passamos por lutas e não fique tentado a acreditar, Deus dormiu. Quando Elias estava enfrentando os profetas de Baal, ele falou: clama mais aí aos profetas, talvez eles estão dormindo. Porque Elias estava querendo dizer, Deus não dorme. Esses deuses aí que vocês conhecem, estranhos, eles dormem, eles se esquecem, eles abandonam, mas o nosso Deus não dorme. Deus não cochila, Deus não tira uma sonequinha. Deus está atento, seus olhos estão voltados para nós. E Ele diz: eis que não tosquenejará, ou não cochilará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O que Deus estava falando através de Davi? Movido por ele, movido pela presença de Deus, movido pela certeza de que Deus estava com ele, e que ainda que tudo parecesse perdido, ele se levanta em fé e ele diz: aquele que fez os céus e a terra, tudo que eu posso enxergar e tudo que eu ainda não vejo, ele é o meu socorro. O que ele está querendo dizer aqui? O sol não te molestará de dia. Naturalmente nós sabemos quais são os efeitos do sol no ser humano: as rugas, as manchas e várias situações de pele. Nós sabemos do mal, desidratação, mas era mais do que isso. O sol da vida, o fogo da vida, a prova da vida. Aqui Deus está usando Davi para dizer: o fogo que você enfrenta não vai te destruir, não vai roubar tua saúde, não vai roubar tua paz, não vai destruir teu casamento. O fogo da prova da vida não vai te consumir, porque Deus disse: se você passar pelo fogo, eu estarei contigo, ele não vai te queimar. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Não vai te queimar. E ele diz: nem a lua de noite. Por muito tempo eu não compreendia o que isso queria dizer. Como que a lua não me molestaria? Existem vários estudos sobre o efeito lunar na vida do ser humano. E um já comprovado por um estudo científico feito em uma universidade na Suíça, comprovou que durante a lua cheia, o ser humano dorme menos e tem um sono mais leve. Não dorme profundamente, não consegue descansar profundamente. Eles já fizeram um cálculo básico de que o tempo durante a lua cheia, as pessoas, elas dormem 5 minutos depois do que normalmente elas dormiriam, e dormem 20 minutos menos do que normalmente elas dormiriam em qualquer outra fase da lua. Meu Deus, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E Deus falou: não importa a fase da lua, você vai ter descanso, você vai dormir, você vai ter paz, porque eu sou o seu socorro. Deus estava falando isso já aqui lá, queridos. Não importa a fase da vida, importa que o Deus da vida está conosco, e Ele é a nossa paz, Ele é o nosso descanso. Como é possível ter paz no meio de tantas lutas? Como é possível descansar e dormir? Quantas pessoas estão sofrendo de insônia? E muitas vezes nós somos tentados a sofrer disso também. Mas nós precisamos nos lembrar: Deus está conosco. É Ele
quem nos guarda. Guardar vem de uma raiz hebraica que se chama chamar, C-H-A-M-A-R, chamar, que significa proteger, defender, cuidar, vigiar. Você tem o Todo-Poderoso que guarda você, que protege você, que defende você, que vigia, que está de olho na sua vida. Se você confiar e acreditar, então Ele agirá ao seu favor em todo tempo, amém? Mas nós precisamos confiar, nós precisamos nos lembrar, nem o sol de dia, nem a lua à noite, nem o fogo da prova, nem as batalhas que tentam roubar nossa paz e o nosso descanso e o nosso sono. Não importa a fase que enfrentamos, Ele diz: o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, tuas emoções, teus sentimentos. Por isso não se prive do toque de Deus na sua alma. Fala para Deus: Deus, toca sim, está doendo isso dentro de mim, eu estou com raiva a respeito disso, eu fico com ira, eu sinto uma tristeza profunda, eu sinto angústia, eu sinto medo. Não se prive de deixar Deus tocar na sua alma. A Bíblia diz que nós fomos feitos de corpo, alma e espírito. E Deus não quer tocar e se conectar conosco só pelo seu espírito. Deus quer se conectar conosco na nossa alma e no nosso corpo, para que nós sejamos a prova viva da sua glória, do seu poder, do seu agir. Quando você olhar para você mesmo, vai dizer: eu tenho saúde emocional, eu tenho saúde física, bispo, mas eu ainda não tenho. Mas você está no processo, você só não pode desistir no processo. Se está no deserto, não desista no deserto. Se está caminhando, chorando, não desista, vá derramando suas lágrimas, mas não desista, não desfaleça, porque se você não desfalecer, você vai colher, amém? Em nome de Jesus. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. É Deus quem guarda. Nós devemos sim fazer tudo o que precisamos fazer. Devemos nos proteger, guardar nossa casa, nossa família, usar todos os instrumentos de segurança possível. Eu lembro, quando eu trabalhava no banco, nós tínhamos em vários momentos treinamentos sobre segurança. Quando nós tínhamos esse treinamento, a gente saía meio neurótico deles, né? Andava pela rua porque eles davam muitas instruções, principalmente para quem tinha cargo de gestão, ficava com chave, segredo de cofre. Então a gente saía meio neurótico dessas reuniões. Então muitas vezes quando eu saía dessas reuniões, eu saía meio assim, olhando todos os retrovisores, não pelo cuidado do trânsito, mas para ver se não tinha alguém seguindo. Chegava em casa meio neurótico, aí sempre, eu me lembro como se fosse hoje, sempre Deus falava ao meu coração: você deve cuidar, mas não se esqueça, eu protejo você, eu guardo você. O Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós devemos sim nos cuidar da nossa saúde, nos proteger, cuidar da nossa família, mas saber que tudo isso é em vão se aquele que é o guarda de Israel não for o nosso protetor. Você tem aquele que é maior do que tudo, que guarda a sua vida, amém? Ele zela por você. Eu amo um texto que a Bíblia fala que o diabo anda como um leão, porque diante do verdadeiro leão da tribo de Judá, ele é gatinho que mia, amém? Fala assim: o diabo anda como leão, rugindo ao nosso derredor. Ele tem um limite de distância, de segurança, porque ao meu redor e ao seu redor está o nosso Deus, está o Deus que nos guarda, passando por luta, ao derredor, passando pela dor, ao derredor, porque ao nosso redor está o nosso Deus, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos faz enfrentar essa doença, faz nos enfrentar esse problema financeiro, faz nos enfrentar esse vício, mas que está ao nosso redor e nos garante a vitória, porque nós vamos passar e nós vamos vencer, em nome de Jesus, amém? Pode aplaudir ao Senhor. O nosso socorro não está na força do braço do homem, está na força do braço do Todo-Poderoso, amém? Não se esqueça disso, porque muitas vezes nós olhamos para nós e nós tendemos a desfalecer, porque estamos olhando para a nossa força, estamos olhando para aquilo que o homem pode fazer. Davi, naquele momento de perda, de dor, ele falou: e agora?
Momentos que eu passo, que você passa. Enquanto eu estava também meditando nessa palavra, eu lembrei quando eu tive a pré-eclâmpsia, na época da Vitória, que eu tive nas duas, mas na Vitória foi muito mais forte, nos pegou de surpresa. E eu lembro que, apesar de toda a luta durante a gravidez, teve o parto, e depois que ela nasceu, recém-nascida, se eu não me engano ela tinha 1 mês, no máximo 2 meses, eu tive um problema, a pressão subiu demais, ao ponto que a minha cabeça parecia que ela ia explodir, e eu comecei a chorar. Meu marido teve que me levar para o hospital, às pressas, e eu com dor, eu chorava de dor, e a dor era por causa da pressão, a pressão estava muito alta, e isso ainda era efeito da pré-eclâmpsia. E aí, eu lembro que eu estava no hospital, eu chorando de dor, porque eu ainda não tinha sido medicada, e eu falava: Deus, guarda a minha vida, eu sei que o Senhor vai usar o médico, mas guarda a minha vida. E eu falava o tempo todo: eu preciso criar minha filha, eu preciso cumprir a minha missão, eu preciso te servir, eu quero ver minha filha crescendo. E eu falava: Deus, se eu não vê-la crescendo, eu sei que o Senhor vai guardar, porque eu sei, queridos, que se fosse a minha hora, eu podia fazer a oração que fosse, eu ia naquela hora, mas não era a minha hora, graças a Deus. E eu falei: Deus, eu preciso cuidar, eu quero ver minha filha crescendo, eu quero te servir, eu tenho muito o que fazer. E essa certeza de que Deus me guarda veio ao meu coração, me trouxe paz, porque bateu a porta o medo, naquele momento. Como Davi falou: e agora? O que vai ser? Diga comigo: meu socorro vem do Todo-Poderoso, o que fez os céus e a terra. Amém? Se Deus disse: eu vou te tirar dessa situação, então Ele vai tirar. Se Ele disse que Ele vai te curar, ainda que você passe pelo processo do tratamento, então Ele vai te curar. Se Ele te disse que essa depressão vai ter um fim, então terá um fim. Se Ele disse que esse transtorno de ansiedade terá um fim, então terá um fim. Se Ele disse que Ele vai te colocar em posições maiores, então Ele vai te colocar, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Uma grande mulher, que eu admiro, que eu amo demais, ela andou muitos anos longe dos caminhos do Senhor. Uma mulher muito bem sucedida, que vivia para o trabalho, para fazer as suas vontades, mas que em um determinado momento da sua história enfrentou o câncer. E quando ela enfrentou o câncer, ela se viu sozinha, porque ela sempre viveu assim, muito só, fazendo aquilo que o recurso poderia proporcionar e alcançar, muito bem sucedida financeiramente, mas muito só. E enfrentando essa luta contra o câncer, ela sofre um outro golpe. Uma pessoa com quem ela tinha um relacionamento, que ela amava, que ela confiava, por confiança ela assina um documento, e o maior patrimônio dela é transferido para essa pessoa sem ela saber. E no meio dessa luta travada contra o câncer, tendo sofrido esse outro golpe, ela é alcançada pelo amor de Deus. Jesus alcança a sua vida. Ela é alcançada pelo Evangelho, alguém que se deixa ser usado, e que é a voz de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus vão até ela e falam do amor de Jesus para essa mulher. E ela é alcançada, ela entrega a sua vida para Jesus. E ela fala para Jesus: Jesus, me salva. Jesus, muda a minha vida. Queridos, e para honra e glória do Senhor, ela vence a batalha contra o câncer. Ela é curada. Amém? Ela é curada. Pode aplaudir ao Senhor. Ela é curada. Ela vence. Porque durante todo o tempo ela ama o Salmo 91. Ela ama. Mas não porque sempre ficou aberto, mas porque ela compreendeu o que era o Salmo 91. E ela vence essa batalha contra o câncer, porque ela sabe que Deus é maior. Antes era uma sentença de morte, mas aí Jesus entra,
fortalece a fé, uma porta de esperança se abre e ela vence o câncer. E aí tem outra batalha. Uma mulher muito respeitada, uma mulher muito honesta, de muito caráter, de muita índole, respeitada por todos do ramo dela. Ela tinha uma loja de importados. Imagine o valor dessa loja. E quando foi transferido, foi tudo. Prédio, produtos, tudo. Ficou sem nada. Foi um processo muito longo até ela saber tudo o que tinha acontecido. Amigos, juízes, pessoas que tomaram conhecimento da situação, se aproximaram para ajudar. Alguns até proporam para ela, né? Se você quiser, a gente tem um jeito fácil de resolver isso. E ela falou, não. Deus é o meu justo juiz. Deus é o meu defensor. Eu vou fazer o caminho certo. Vou fazer o que é correto. E eu vou ser restituída. Porque Ele é aquele que me defende. Ele é quem me guarda. E eu vou ter de volta tudo que foi tirado de mim. E essa mulher buscando em Deus. E nós tivemos o prazer, a alegria de conhecê-la bem no início. E aí eu me lembrei quando isso, em Ponta Porã, essa mulher, divisa com o Paraguai, na verdade ela é de Pedro Juan Cabaleiro. Quando nós fomos apresentados a ela, foi no início, ela já havia vencido a batalha contra o câncer, estava nesse processo da empresa, da loja. E quando nós somos levados por um pastor naquele lugar, eu olho aquela loja, e eu me lembrei quem ela era. Eu falei, Deus, queridos, vou abrir um parêntese. Essa mulher, ela sempre trabalhou nesse ramo. O meu pai, quando ele trabalhava numa empresa, todas as vezes que ele ia a Ponta Porã, ele ia a Pedro Juan e ele ia nessa loja. E quando meu pai muitas vezes ia, ele falava, vamos comigo, o papai compra um chocolate para você. Para ele não ir sozinho, eu lembro daquelas moedinhas de chocolate, sabe? E eu gostava de ir, porque algum chocolate eu ia ganhar. Eu era criança, bem menor do que eu sou hoje. E aí eu ia, quando eu cheguei na frente daquela loja, quem era aquela mulher? A mulher da loja que sempre o meu pai ia, onde ele comprava chocolate para mim. Eu falei, Deus, eu não acredito que eu estou aqui. Quando eu entrei naquele lugar, quando eu comecei a falar para ela quem eu era, eu até brinco com a Edmilson, ela ficou fora, assim, ela não entendia direito. E eu falava, eu sou aquela menina que vinha com fulano de tal, que trabalhava em tal empresa. E eu falei, Deus, o Senhor tem propósito em tudo. E nós começamos a acompanhá-la. Eu sempre ia lá, eu com Edmilson, para orar com ela. Ela começou a congregar conosco, a ser fiel a Deus em tudo. Ela muitas vezes saía da loja, ela chegava para o amém nos cultos, mas ela chegava. E ela falava, estou aqui, hein? Até hoje. Ela às vezes fala conosco, ela fala, eu chego às vezes para o amém, mas eu chego. E às vezes não, domingo ela já separa, porque domingo a loja ainda fica aberta. E aí nesse processo, querido, nós acompanhando esse processo, muitas vezes nós não entendemos como Deus age. A pessoa que transferiu para o seu nome tudo que era dela, foi ao banco, fez um financiamento altíssimo, deu o bem em garantia e desapareceu. E aí ficou lá o banco com a dívida e o bem empenhorado. E aí o que Deus fez? E ela orando, e nós jejuando, clamando junto com ela. E ela falava, eu vou conseguir, Deus é comigo, Deus é comigo. Eu me ajoelho, ela falava, eu me ajoelho e falo, Deus me socorre. Ela é uma figura, uma pessoa de fé, maravilhosa, querida. E ela falava, eu ajoelho e falo, Deus me socorre, Deus vai me ajudar. Não vai, bispo. E a gente falava, vai, Deus vai te ajudar, você vai pagar esse negócio. Porque nós orávamos pelo sobrenatural, mas nós não sabíamos como Deus ia agir. Queridos, hoje, o que ela fez? Ela se levantou com a ajuda de amigos que estavam com ela em relação a produtos que ela precisava repor na loja, situações que ela precisava resolver em relação à loja, porque ela continuava lá. A única questão é que estava no nome da pessoa e fez um financiamento e deu bem em garantia. E aí ela trabalhou e ela prosperou tanto
que ela quitou o financiamento e teve de volta aquilo que era dela. Deus restituiu a empresa que ela tinha, ela teve que pagar, mas ela teve de volta, ela teve a condição, ela foi restituída. E essa mulher hoje, ela é semeadora no ministério, na obra de Deus. Ela abençoa famílias em Pedro Juan, ela abençoa famílias em Ponta Porã, ela abençoa a igreja de lá, e ela abençoa essa igreja daqui. Pode aplaudir ao Senhor pela vida dela. É uma mulher que nós amamos. Eu falo para ela, o nome dela é Silvia, é dona do maior bazar, depois do Shopping China, de importados. E eu falo para ela: Silvia, o desejo do meu coração é que um dia você possa vir a Caxias do Sul, e que você possa ver tudo que você tem feito parte, aonde você tem teu coração. Ela ama essa igreja, mesmo sem conhecer vocês, e ela semeia aqui, porque é uma mulher que acreditou que Deus era o seu socorro, que Deus aguardava, que Deus era o seu defensor. Daniel, capítulo 3, fala sobre 3 jovens também, que passaram um momento muito difícil, mas que não se esqueceram quem era o seu defensor, quem era aquele que os guardava, quem era aquele que os sustentava, que os protegia, que os livrava. Eu estou falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois você pode ler toda a história em Daniel capítulo 3. O povo de Israel foi levado cativo por Nabucodonosor da Babilônia, e eles ficaram cativos por aproximadamente 70 anos. Esses 3 jovens eram amigos de Daniel, também separados, sábios, inteligentes, intelectuais. Eles não eram comuns, eles eram pessoas diferenciadas. E Nabucodonosor, ele chega no momento que ele constrói uma estátua de 27 metros. E ele diz assim: quando tocar esses instrumentos, alguns instrumentos musicais foram selecionados, ele diz: quando esses instrumentos musicais forem tocados, todos devem se ajoelhar e adorar, aonde estiverem. Adorar a estátua, adorar a outros deuses. E ele determinou isso como um decreto. E quem não se sujeitasse a esse decreto, sofreria pena de morte. E Sadraque, Mesaque e Abednego, com certeza, não se prostraram, não negociaram sua fé, não abriram mão daquilo que eles acreditaram, e eles mantiveram sua fé no Deus Todo-Poderoso, mesmo no cativeiro, mesmo debaixo desse decreto. E aí, alguns dedos duros foram para Nabucodonosor e disseram assim: olha, sabe aqueles 3 jovens? Eles não estão obedecendo a sua determinação. Eles não estão adorando a estátua, eles não estão se prostrando. E aí, Nabucodonosor manda chamá-los e os questiona a respeito disso. Fala: é verdade que vocês não estão cumprindo o decreto que eu determinei? E eles dizem: é verdade. E nós vamos dizer mais, ó rei: o Deus a quem nós servimos é o único Deus a quem nós vamos adorar, e Ele pode nos livrar, porque havia uma sentença de morte, que aqueles que não se prostrassem seriam jogados numa fornalha. E eles disseram: o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, nós vamos perecer. Mas saiba de algo, que nós não vamos adorar outro Deus, nós não vamos cultuar a outro Deus, nós vamos adorar somente ao Deus verdadeiro. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou irado, ele ficou com ódio muito grande, e na hora ele falou: peguem esses 3 jovens e joguem na fornalha. E aí ele pega os seus 3 melhores, os fortes, para amarrar Sadraque, Mesaque e Abednego, e manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Quantos muitas vezes se sentem assim, no meio do fogo, 7 vezes mais? Bispa do céu, o negócio está pegando fogo, o negócio está feio, o negócio está forte aqui. 7 vezes mais. E a Bíblia diz que então eles são lançados nessa fornalha. Quando eles são lançados, aqueles homens de Nabucodonosor que estavam segurando eles amarrados, eles são mortos, consumidos pelo fogo, tão quente estava. E eles foram lançados lá dentro. E de repente, Nabucodonosor olha de longe
e fala assim para alguns que estavam perto dele: ué, nós não colocamos 3 lá dentro? Sim, nós colocamos 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eu estou vendo 4. Eu estou vendo 4 pessoas lá dentro e andando desamarradas. E um tem a aparência de um anjo, de um filho de Deus. E aquilo o assusta. E quando ele cai em si, ele percebe que o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego tinha dado livramento para eles. E aí ele diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, venham para fora. Queridos, eles estavam amarrados. Quando eles saem, não tem um cheirinho de queimado. Alguém já sapecou cabelo no fogo? O braço? Quando já sentiram aquele cheirinho de sapecado no fogo? E ele fala: não tem nada queimado, não tem cheiro, suas roupas estão intactas. E ele fica assustado. E ele fala: de fato não há outro Deus como o Deus de Israel. A Bíblia diz que eu e você somos como a menina dos olhos de Deus. Você deixa alguém ficar tocando na menina dos teus olhos? Deixa eu ver a menina dos teus olhos. E fica tucutando, né? Que nem minha filha fala. Não é cutucando, é tucutando. Deixa eu ver, você deixa? Imagina Deus. Nós somos como a menina dos seus olhos. Zacarias capítulo 2, versículo 8 diz: porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Oh, aleluia! Quem vai tocar, querido, na menina do olho de Deus? Quem tem essa ousadia, quem tem essa coragem, quem tem esse poder ainda, pode ser que tentem, mas serão despedaçados. Toda arma forjada contra você e sua família não prosperará, será destruída em nome de Jesus. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: o Deus a quem servimos. Malaquias 3,18 diz: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por que eles falaram? O Deus a quem nós servimos. Porque o Deus a quem nós servimos, nós pertencemos. E eles estavam dizendo: nós pertencemos a um Deus todo-poderoso que pode nos livrar. E Daniel capítulo 3, versículo 29 e 30. Nós vamos ler juntos. E se lembra: aquele que serve ao Deus verdadeiro, testemunha da sua vitória. Daniel 3, 29 ao 30 diz: por mim, pois... Aqui é o rei Nabucodonosor falando, depois de testemunhar esse feito. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deus não somente livrou, Deus promoveu. E eu quero dizer a você nessa manhã: Deus vai livrar e vai promover. Deus vai te fazer, vai te colocar nas posições que Ele separou, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, nos seus negócios, no seu ministério. Deus vai livrar, Deus vai promover, porque quando Ele faz infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo que fala da proteção de Deus, que fala do livramento de Deus. Nós vamos ler alguns versículos, mas é importante nós entendermos a quem Deus guarda. Deus guarda aqueles que confiam, aqueles que o servem,
aqueles que permanecem em sua presença. Por isso que o Salmo 91, ele começa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Amém? Aquele que crê, aquele que confia, aquele que permanece, aquele que serve. E Deus, no Salmo 91, ele vai mostrando sobre o livramento e a proteção àqueles que habitam, aqueles que não fazem uma visitinha. Vou visitar Deus hoje. Imagina se Deus só nos visitasse de vez em quando, né, Marlene? Uma vez por ano, misericórdia. Imagina se a presença de Deus viesse sobre nossas vidas uma vez na semana. Não, a presença de Deus precisa ser constante. Precisa ser uma busca de todos os dias, de todas as horas, de todos os momentos. Por isso que ele fala sobre habitar. Aquele que habita, aquele que permanece, aquele que não somente visita, dá uma olhadinha de vez em quando. Não, mas é aquele que fala: Deus, tua presença é tudo na minha vida. O que seria da minha vida se não fosse o Senhor? Eu quero, Senhor, estar na tua presença, não importa o que aconteça. Eu quero habitar, eu quero servir conforme o dom, conforme o meu chamado. Quando nós falamos de servir, existem muitas maneiras de servir a Deus. Nós não servimos a Deus somente quando estamos numa monitoria de um culto, quando nós estamos trabalhando em algum departamento da igreja. Nós servimos a Deus quando nós falamos do amor dEle, quando nós permitimos que a nossa vida seja um testemunho vivo do seu amor, quando somos a Bíblia viva que as pessoas vão ler. Servimos a Deus, sim, com os nossos dízimos, nossas ofertas, mas servir a Deus é algo muito mais amplo do que muitas vezes nós imaginamos. E aí no Salmo 91, no versículo 7, diz assim: 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Nada o atingirá. Pode acontecer o que a palavra está dizendo, que pode acontecer do mundo cair ao teu lado, à tua esquerda, à tua direita, mas você vai permanecer intacto. Isso não significa que não haverão as cicatrizes da vida. Significa que as cicatrizes da vida vão existir e vão glorificar ao Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos, amém? A quem nós pertencemos. Versículo 10, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Se a desgraça quiser chegar à tua tenda, bater à tua porta, manda ela embora e diz: o Deus que me guarda, o Deus que me livra, o meu defensor, o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não cochila, aquele que me livra do sol e da lua, dos seus efeitos, ele está comigo. E vai embora da minha vida, vai embora da minha casa, vai embora do meu trabalho, vai embora da minha vida, vai embora do meu ministério. Porque a palavra de Deus anunciada na sua boca traz à existência os milagres dele, amém? Versículo 14, e aqui Deus vai falando mais um motivo, porque todas as promessas de proteção e livramento do Salmo 91 nos alcançam, e ele diz: porque ele me ama, eu o resgatarei. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, sabe quem eu sou, sabe que o que eu digo é verdade, sabe da minha índole, sabe da minha imutabilidade, sabe que o que eu prometi eu vou cumprir, porque eu não mudo, eu não volto atrás, eu não minto, eu cumpro aquilo que eu falei. Deus na sua palavra diz que Ele zela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Deus zela pela palavra dEle. E quando nós nos apegamos à palavra, ela vai se cumprir. Quando nós amamos a Deus, quando nós temos fé, Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com Ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Porque Ele me ama, porque Ele habita,
porque Ele permanece, porque Ele serve, porque Ele confia. Eu vou guardar, vou proteger. Ele vai clamar e eu vou ter resposta para lhe dar. Que coisa tremenda! Quando vier adversidade, eu vou estar com Ele. Entenda, Deus não vai nos livrar da adversidade, Deus vai nos livrar na adversidade. Vai nos livrar. Não sei qual é a luta que você tem passado, mas eu quero te fazer lembrar que Jesus veio para que eu e você tenhamos vida plena, vida abundante, em nome de Jesus, amém? Vamos nos colocar todos em pé, vocês que estão conectados conosco também. Fecha os teus olhos, coloque a mão no seu peito em sentido ao seu coração, fale com Deus, fale para Ele que você acredita sim, que Ele é quem te guarda, que Ele é quem te sustenta, que Ele é quem é o seu defensor, que é Ele quem te protege, que Ele está presente na sua vida, que ainda que hajam as adversidades e as lutas, o mais importante é que Ele está com você, que Ele jamais te abandonou, jamais vai te abandonar. Diga que você acredita que a palavra que Ele ministrou ao seu coração vai se cumprir. Se Ele disse que vai livrar, então Ele vai livrar. Se Ele disse que vai curar, então Ele vai curar. Se Ele disse que vai salvar, então Ele vai salvar. Se Ele disse que vai ter alegria de novo, então terá alegria de novo. Se Ele disse que vai trazer resposta, então a resposta virá. Diga isso para Ele. Deus ama você. Deus ama a sua família, Deus é o teu guarda, Deus é o teu protetor, é Deus quem te livra, Ele é o teu defensor, Ele está à sua frente nas batalhas que você enfrenta. Agora faça uma aliança ou renove a sua aliança com Ele, de amá-lo, de buscá-lo de todo o teu coração, de servi-lo conforme aquilo que Ele tem falado ao seu coração, não o que as pessoas têm falado, mas o que Ele tem falado ao seu coração. Diga para Ele: Senhor, eu vou te servir, eu vou te buscar, e eu vou confiar, e eu vou crer, Deus, em todo tempo, que o Senhor está agindo na minha vida, mesmo que meus olhos naturais não vejam, e eu vou confiar, papai, na força do braço do Senhor, na força do braço do Todo-Poderoso, crer que o Senhor não somente livra, mas o Senhor promove, o Senhor eleva, o Senhor exalta, o Senhor honra, em nome de Jesus Cristo, aleluia, em nome de Jesus, com a sua mão no seu coração, diga comigo: Espírito Santo, eu recebo em meu coração essa palavra, e eu declaro, eu confio em Deus, confio na sua promessa, e creio, Ele me guarda, me protege, me defende, me sustenta, Ele é a minha cura, a minha salvação, a minha paz, a minha alegria, a minha providência, a fonte da minha vida, e eu reconheço como Deus soberano, o meu pastor, o meu Senhor, o meu Pai. Eu sou filho de Deus, e eu recebo do seu amor, do seu perdão, da sua promessa na minha vida. Jesus, eu creio em Ti, por isso eu Te recebo em minha vida, como meu Senhor, como meu Salvador. Eu acredito, Tu vieste em carne, foi à cruz, morreu, ressuscitou e vive dentro de mim. Jesus, perdoe os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida, e para todo sempre seja o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Abra suas mãos e adore ao Senhor. Aleluia, adoramos a Ti, Senhor. O meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é Te adorando que venço matar a aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em Tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Receba da paz de Deus.
descanso. Aleluia. Ele é quem te guarda. Ele que te sustenta. Aleluia. Dê o seu melhor aplauso a Ele. Diga obrigado, meu Deus, porque o Senhor está comigo. É o Senhor quem me guarda. Tu és o meu socorro. Aleluia. Ele é o meu socorro. Sempre foi o meu socorro. Ele é o seu socorro, é o socorro da sua família. Não desista, não abra mão, não desfaleça seu coração. Ele é o seu socorro. Por isso diga para Ele: Senhor, me socorre, socorre a minha família. Eu creio, eu confio. Vai acontecer o milagre, porque o meu socorro não está na força do braço do homem, mas está na força do braço do Todo-Poderoso. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Queridos, quero agradecer a todos vocês que estiveram presencialmente conosco nesse momento. Que bênção nós estarmos juntos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde, que Deus te livre em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Vocês que estão conectados também, fica a minha gratidão, a nossa gratidão por sempre estarem conosco, por sempre estarem compartilhando dos nossos cultos, dos programas, alcançando outras famílias, alcançando outras vidas, levando a palavra da fé, a palavra da salvação, da esperança. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. E se você que está conectado conosco ou presencialmente, está conosco pela primeira vez, fez esta oração de todo o seu coração e de fato compreendeu que é necessário da intervenção de Deus para vencermos, e fez essa oração dizendo: Jesus, entra na minha vida e para sempre seja o meu Senhor e Salvador. Nós queremos te ajudar a permanecer firme nessa decisão, te ajudar a caminhar nos caminhos do Senhor. Por isso, entre em contato conosco, você que está conectado por esse celular, o WhatsApp que está em tela, pelo YouTube, esse QR Code é uma ficha. Nós vamos ter a maior alegria de falar com você, de orar por você, de te receber na família de Deus, na família Sara Nossa Terra, na família Sara Caxias. Amém? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que você prossiga aprendendo de Deus. Venha aprender de Deus, nosso Instituto de Vencedores, nosso estudo bíblico, onde a palavra de Deus é ensinada e tem gerado grandes vencedores em nome de Jesus. Amém, queridos? E eu quero saber se alguém aqui pela manhã está conosco pela primeira vez. Faça um sinal com a sua mão. Aqui desse lado tem alguém que está conosco pela primeira vez? Não? Aqui? Alguém aqui conosco? Então nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Amém? Feche os teus olhos, levante sua mão ao céu. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua presença. Te agradecemos pelo teu cuidado. Somos como a menina dos teus olhos. O Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor protege, o Senhor defende. O Senhor Deus promove, e nós queremos te agradecer pela tua presença nas nossas vidas. Que a tua palavra, Senhor, nos leve aos melhores dias, aos melhores meses, aos melhores anos das nossas vidas. Que possamos viver a vida plena, papai, que possamos testemunhar dos seus milagres, dos seus livramentos, das suas providências nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E que em nome de Jesus o Senhor te guarde, o Senhor te livre, o Senhor te dê a sua paz, e que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti e te abençoe, abençoe sua família e livre de todo o mal, em nome de Jesus. E que você vá para o melhor julho da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Beijo no coração de vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.